Amém por essa palavra do Deus Pai, que é viva e eficaz. Bom dia, Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 11 de setembro, Isaías capítulos 8 e 9, Salmo 55, Provérbios 23, versículos 4 e 5 e Gálatas capítulo 1, versículos 1 a 17. A música é A Palavra Viva. Jesus é o Senhor. Amém. Ante os olhos do Senhor estão. E nós, em nome de Jesus, iniciaremos agora nossa leitura desse dia com Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora, repito, se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la, e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém, Jesus é o Senhor. Até o versículo 17 consiste na porção do livro de Gálatas para hoje. Amém. Vamos aqui para Isaías capítulo 8. O Senhor me disse, pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível. Maer Salal Asbas, como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho,
E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer-Salal-Asbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os desejos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e, passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra. Ó Emanuel! Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Jesus é o Senhor. Amém. De dois gumes é capaz, entre alma e espírito. Isaías capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue
serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso, o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida, porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim e Efraim ataca Manassés. E ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Ó Senhor Jesus! Pai é viva e eficaz, cortar mais que uma espada de dois gumes. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, versículos 4 e 5. Amém. A obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação. Todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão. Aquele com quem todos os irmãos, no tribunal cristão as contas prestarão. Outrora esta palavra de amor. Amém. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor,
e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite andam em volta dela, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. Das suas praças não se afastam a opressão e o engano, porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e vivos desçam à sepultura, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudanças nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele os susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Ó Senhor Jesus, amém. Essa é a porção para esse dia da palavra do Senhor. E concluamos ouvindo aí a canção que já toca. E com a permissão divina, deveremos ficar ouvindo essa canção durante a semana nas leituras. Amém? Vamos ouvir a palavra viva. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz, cortar bem mais que uma espada de dois gumes é capaz, entre alma e espírito, ao penetrar pode a ambos separar, no corpo também interagir, a fim de juntas e medulas dividir. É apta na percepção dos pensamentos e propósitos do coração, e toda a obra da criação, na presença do Senhor tem manifestação, todas as coisas em exposição, ante os olhos do Senhor estão, aquele com quem todos os irmãos, no tribunal cristão as contas prestarão. Outrora esta palavra de amor, pelos profetas Deus nos falou, fala hoje pelo Filho herdeiro, por quem fez o universo inteiro, importa ela mais nos apegar, e nela sempre nos firmar, para nunca lhe negar, e jamais dela nos desviar. Os profetas ao profetizar visam um grande mistério de Deus revelar, o tal mistério revelado, o propósito de Deus é realizado. Deus fala e por seu falar, sua obra faz como lhe apraz, sua voz com a chuva desce, milagre acontece, a obra floresce. Dos profetas o falar é uma luz em dessas trevas a brilhar. Seguimos sua direção, pois nela Deus sempre nos dá confirmação. É o divino soprar, útil para nos ensinar, para repreensão e correção,
para a educação em retidão. Assim o homem de Deus perfeito é perfeitamente habilitado pela fé, como obreiro aprovado, que nunca será envergonhado, em retidão sempre agirá, pois na palavra sempre se apoiará, constantemente se habilitará, para o Senhor se apresentar. Jato intenso d'água a jorrar, para a igreja purificar, para suprir e alinhar seu povo. O Senhor sempre nos fala de novo, é lâmpada para os nossos pés e luz para caminhar por fé. Deus está sempre a usar para nos santificar. A palavra de Deus, Pai, é viva e eficaz. A palavra de Deus, Pai, é viva e eficaz. A palavra de Deus, Pai, é viva e eficaz. É viva e eficaz. É viva e eficaz. É viva e eficaz.